Atenção, você profissional que vai fazer o concurso da SESA, Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Paraná. São 325 vagas para nível superior e 316 vagas para nível técnico. Eu vou falar para você, que não é da área jurídica, como que você faz para acertar as questões de legislação, tá? Que vão cair na prova aí. Por quê? Porque são 17 questões de noções de direito e legislação e você tem que acertar 9 questões no mínimo aí para ser considerado aprovado. Não adianta você acertar só as questões da área de vocês, da área de conhecimento específico aí, e não acertar 9 questões de direito e legislação do SUS. Então vamos lá, eu vou dar uma palhinha para vocês aqui de como funciona a minha mentoria para esse concurso da SESA Paraná. Vamos lá para a página 32 do edital. Então aqui na página 32 do concurso começa aí o conteúdo programático do cargo de promotor de saúde profissional, que é o cargo de nível superior. Parte aqui de noções de direito e legislação do SUS é a mesma para os dois cargos, tá, pessoal? Então por isso eu vou tomar por base aqui para o cargo de promotor de saúde profissional. Vai cair uma parte inicial aí de direito administrativo, relação a processo administrativo aí do servidor. Vai cair o Estatuto do Servidor do Paraná, que a aula já está pronta lá, apenas alguns títulos, né? Eu tô dando a parte mais importante lá, tá tudo pronto lá na mentoria. Estatuto da Criança, a aula também está pronta. Estatuto da Criança é uma lei imensa aí, com 267 artigos. Eu já separei para você o que vai cair na sua prova, né? E tenha certeza aí que eu vou acertar. Estatuto da Pessoa Idosa, Estatuto da Pessoa com Deficiência do Paraná, além da LGPD, 4 artigos da Constituição e o principal aqui, que vai ter bastante questões, Lei Orgânica da Saúde, é a Lei 8080, e a Lei Federal 8.142 de 1990, que complementa além de outras matérias aí. Política Nacional de Humanização, é isso aí. Pessoal, eu já fiquei pequeno aqui no cantinho de baixo, o que interessa mais é o conteúdo, não sou eu. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Verdasco, eu sou servidor público do Estado do Paraná há 15 anos, especialista aí em concursos, principalmente aí com relação à área de Direito e Legislação, que é a minha área, né? Sou formado em Direito já há muito tempo, dou aula para vocês aí, principalmente esse concurso aí que não abrange o pessoal da área jurídica, tá? Pessoal de outras áreas aí, então a gente vai ensinar para vocês como aprender a lei que vai cair na sua prova, a legislação do SUS. Vamos lá para ela. Essa aqui é a Lei 8.142 de 90. É uma lei pequena, né? É uma lei pequena aí, com apenas 7 artigos. Se você imprimir, vai dar 2 folhas aí para você estudar. Só que mesmo sendo uma lei muito pequena, se você não estudar da forma correta, você não sabe o que vai cair dentro desse conteúdo aqui, que não é um conteúdo muito extenso. Conteúdo aí com praticamente 4 artigos apenas para a gente estudar, né? Porque o quinto, o sexto e o sétimo não fala nada que interesse para a prova. Então essa lei aqui é uma lei que complementa a Lei 8080, daqueles artigos que foram vetados quando da edição da Lei 8080. Pessoal, eu não estou aqui para ensinar a legislação e para ensinar direito para vocês. Dessa forma, teria que haver um curso aí mais prolongado, uma videoaula de mais de 1 hora aí, para ensinar tudo direitinho para vocês. Eu estou aqui para ensinar como você vai passar na prova, tá? O que você precisa fazer para passar lá na prova, para não chegar lá no dia 29 de março, acho que é esse dia, o dia da prova, né? Para não chegar lá no dia 29 de março, perdido, bobo lá, lê a questão e não sabe, né? Não estudou da forma correta, não sabe, não vai saber a resposta. Então eu estou aqui para ensinar você a passar e não ensinar a lei para você. Eu vou ensinar o que tem na lei, como você vai estudar para fazer, para passar, que é o que interessa, porque nós estamos a pouco mais de 1 mês do concurso. Então se você
gostar desse conteúdo aí no final, quiser fazer parte da mentoria, vou deixar o link da mentoria aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então a Lei 8.142 de 90, ela dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde aí. Tem 3 pontos que eles vão perguntar para você nessa lei, que eles podem perguntar para você na prova. Eu tenho certeza absoluta que pelo menos um deles vai cair. São só 3 para você dar uma observada. Pelo menos um deles vai cair. Bom, essa lei começa com o artigo 1º, né? Tudo muito bonito, falando que o SUS, de que trata a Lei 8080, contará em cada esfera do governo, né? União, Estado e município, sem prejuízo das funções do poder legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas. Coisa muito simples. Quais são as instâncias colegiadas? Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. É difícil estudar isso? Só isso, gente. Se eles perguntarem, fizerem uma pergunta nível fácil, vai ser com base nisso daí, eles vão colocar no meio Conselho Tutelar, Fundo Nacional de Saúde, qualquer outra coisa, tá? Conselho Nacional de Saúde, para confundir vocês. Então, as instâncias colegiadas são só 2, Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. Mas isso é coisa fácil, né? Se eles quiserem complicar um pouquinho a prova para vocês, eles podem perguntar 3 coisas. A primeira delas é o parágrafo 1º, porque a Conferência de Saúde, que é o inciso 1 aqui, a Conferência de Saúde, ela reunir-se-á a cada 4 anos. É a primeira pergunta que eles podem fazer. Podem colocar reunir-se-á a cada 5, a cada 3, a cada 2, a cada 1, né? Então, você tem que saber que eles reunir-se-ão a cada 4 anos para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos correspondentes níveis. Outra coisa que pode cair é o parágrafo 2º, que fala aí sobre o Conselho de Saúde, né? O Conselho de Saúde em caráter permanente e deliberativo. Preste atenção nessa frase aqui. Eles podem inverter, tá? Colocar a Conferência de Saúde, aí eles copiarem tudo isso aqui que pertence ao Conselho de Saúde. Então, muito cuidado, né? A Conferência de Saúde a cada 4 anos. O Conselho de Saúde em caráter permanente e deliberativo. Vai estar assim na sua prova. Tenha certeza, tá? Então, vamos lá. O Conselho de Saúde em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado, composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente. Inclusive, cuidado com essa palavrinha, tá? Para eles não colocar exceto aí ou qualquer outra palavra, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Então, isso aqui é tudo muito bonito, tá? Mas eles podem querer trocar aqui de conferência para conselho, né? Ou essas palavras aqui, em caráter provisório, eles podem colocar. Então, tomem cuidado. Então, vai cair na sua prova, né? Alguma coisa sobre a Conferência de Saúde, parágrafo 1º, ou o Conselho de Saúde, parágrafo 2º, tá? Essa é a primeira coisa aqui, alguma coisa sobre a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. A segunda coisa que pode cair na sua prova, tá? É o artigo 2º, que fala que os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como? Então, 4 incisos aqui para vocês estudarem. Coisa simples aí, né? Não tem nada que confundir com o conselho. Aqui é Fundo Nacional de Saúde. Os recursos do FNS serão alocados como despesas de custeio de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e tal, investimentos previstos em lei orçamentária de iniciativa do Poder Legislativo, aprovado no Congresso,
investimentos previstos no plano quinquenal do Ministério de Saúde, é quinquenal, tá, gente? Ou cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, estados ou pelo DF. Tá? Então, essa é a segunda coisa que pode cair na sua prova, sobre o artigo 2º. A terceira coisa que pode cair na sua prova é sobre o artigo 3º aqui, parágrafo 2º, tá? Artigo 3º fala que os recursos, né, referidos no inciso 4º aqui do artigo 2º, que é a cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, estados ou DF, esses recursos serão repassados de forma regular e automática para os municípios, estado e DF, de acordo com critérios previstos no artigo 35 da Lei 8080. Aí você pode ir lá no artigo 35 para ver esses critérios. Mas eles podem fazer a perguntinha aqui com respeito a essa Lei 8.142, parágrafo 2º, né? Os recursos referidos neste artigo serão destinados pelo menos, tá? Então, pelo menos é a mesma coisa que falar no mínimo, né? No mínimo 70% aos municípios, afetando-se o restante aos estados. Se vai passar no mínimo 70% para o município, os outros 30% vai ser para os estados. Se for passar mais que 70%, 80% para os municípios, os outros 20% serão afetados aos estados. Então, vocês entenderam. Mas a lei fala pelo menos, né, no mínimo aí 70% aos municípios e o restante aos estados, 30% aos estados. É isso que você tem que saber aqui da Lei 8.142. Depois dá uma lidinha no artigo 4º, que tem 5 incisos, eles podem colocar uma questão sobre isso também, e acabou. Lei 8.142 aí, é dessa forma que você vai estudar. Você não precisa ficar lendo 1, 2, 3 vezes cada parágrafo desse, decorando isso aqui da Conferência de Saúde, né? Você tem que saber que ela reunir-se-á a cada 4 anos, né? Ou extraordinariamente por esta ou pelo Conselho de Saúde. E o Conselho de Saúde, que tem caráter permanente e deliberativo, que é o que eu já falei, é isso que você tem que saber, né? Isso aí que eu falei do artigo 1º, incisos parágrafo 1º, 2º, do artigo 3º aí, e do artigo 2º e do artigo 3º dos recursos, que é 70% para o município, 30% para os estados, no mínimo, tá, pessoal? Não pode ser 60% aos municípios, tem que ser no mínimo, pelo menos 70%. Então tá aí, você já aprendeu a Lei 8.142, não precisa estudar mais que isso, você vai lembrar de mim lá na sua prova, eu tenho certeza. Então venha fazer parte da mentoria, que é dessa forma que eu vou explicar as outras legislações aí em relação ao SUS, para você não chegar bobo, perdido e não acertar a questão lá na sua prova. Lembre-se que são 17 questões destas matérias e você tem que acertar pelo menos 9 questões, né? Pouco mais da metade aí, metade seria 8,5, como não existe 8,5 questões, são 9 questões que você tem que acertar. Não é fácil, tá, gente? Não é fácil acertar 9 questões, para quem não é da área jurídica, não vem estudando essa matéria há tempos. Para muitos vai ser muito fácil, mas se você vier estudar aqui na mentoria, você vai estar junto com esses muitos aí que vão ser aprovados e que vão ter a vaga futuramente. O link da mentoria está aqui embaixo na descrição desse vídeo, né? Essa é a Lei 8.142 para o concurso da SESA Paraná, Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Paraná. Eu espero vocês.